RDC-TV. O Rio Grande se conecta aqui. Boa noite, Rio Grande do Sul. São 8 horas e 18 minutos. Estamos iniciando mais uma edição do Outras Palavras na RDC-TV, canais 24 e 524 da NET. O Rio Grande se conecta aqui. Você pode assistir nossos conteúdos em nosso site e em todas as plataformas digitais, no Facebook, no YouTube, no Instagram, e pode participar enviando sua sugestão, suas perguntas para o nosso WhatsApp 51 99815-9990. Nosso convidado de hoje é o Dr. Giorgio Rabolini. Ele é médico, urologista, clínico, cirurgião, graduado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Integra os corpos clínicos dos hospitais Moinhos de Vento e Divina Providência. Italiano, naturalizado brasileiro, nascido em Legnano, na região da Lombardia, província de Nova Milano. Legnano da taverna Dei Artisti, muito bem adaptado ao Brasil, ao Rio Grande do Sul, a Porto Alegre. Um ítalo-brasileiro, um brasiliane, um brasileiro que parla. Ariano, colorado e maratonista. Boa noite, doutor Jorge. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite, ter encontrado um tempo na sua agenda intensa de clínica, de consultório, de bloco cirúrgico. E sinta-se à vontade, é muito bem-vindo, sobretudo ainda no mês Novembro Azul, tão importante para todos nós. Depois dessa recepção, eu fico até constrangido, né? Mais brasileiro que italiano, né? Já se vão 47 anos de Brasil, né? De Porto Alegre, né? Com filhos, com esposa, né? Sem dúvida muito mais brasileiro que italiano, né? Maratonista e corredor amador e entusiasmado com a urologia. Ora, como é que Giorgio descobriu o Brasil? Que motivação foi esta que o senhor e os seus pais encontraram para atravessarem o Atlântico? Sem dúvida, né? Foi um ato de coragem do meu pai, né? Nós estamos falando de década de 70, né? Plena ditadura. E meu pai, numa empreitada corajosa, resolveu trazer a família através de uma filial. Ele era um engenheiro elétrico de uma empresa de transformadores e tentou, né, uma guinada, né, em relação a uma expectativa de evolução e trouxe a família para ficar 2 anos, para ficar 4 anos, para ficar 6 anos e já se vão 40 e tantos, né? 40 e tantos anos. E na medicina, quantos anos já, doutor José? Aí, praticamente toda a minha formação letiva foi aqui, né? O senhor ingressou muito cedo na faculdade, eu estudei até o 3º ano na Itália, né? Reassumi aqui no primário. E aí, naquela época, os colégios públicos, né? Eu estudei no Piratini, né? Depois, realmente se entrava cedo, ainda se entra, né? Mas se entrava com 17 anos na faculdade e me formei com 23 anos, 24 anos, né? Fiz 5 anos de residência em clínicas, né? Cirurgia geral e urologia. Realmente a urologia gaúcha ainda é espetacular, né? Em relação ao próprio critério do Brasil, né? E aí comecei medicina de consultório, né? E estou até hoje. Nós temos recebido aqui nos estúdios da RDC-TV muitos colegas seus e eu recordo que estou sempre retornando, né, a esta citação. Quando recebemos aqui o doutor JJ Camargo, da pneumologia, ele nos dizia, essa minha questão é que eu gosto de gente. Mas a gente também percebe que o senhor é um apaixonado pela medicina. Então, eu lhe perguntaria, que motivação foi essa que lhe fez buscar a urologia como especialização? Sabe que eu não tenho nenhum familiar médico, né? Realmente foi uma situação completamente nova. Eu nunca tive oportunidade, até tu me dá essa oportunidade, de agradecer no Colégio Piratini. A gente tinha uma cadeira, uma disciplina chamada Programa de Saúde. E o professor Excel, Luiz Excel era o nome dele, né? Ele abordava temas médicos que me encantaram naquela época, né?
E foi assim que eu decidi, um pouco imaturo, né, com 17 anos, né, foi que eu decidi fazer medicina, né, e dentro da medicina depois é uma decorrência natural, tu passa por várias especialidades, né, tu vê qual que tu te identifica mais. A gente brinca que na medicina, às vezes, o tipo de personalidade leva à especialidade ou vice-versa, né? Sim. É bem... até se brinca muito em relação a isso, né? E a urologia são pessoas normalmente muito expansivas, meus professores foram fantásticos, e a gente tinha um ambiente extremamente agradável, que cativava, né? Inclusive socialmente, e aí foi um decorrer de coisas que me levaram a exercer Sei. urologia. O senhor refere que não teve familiares médicos. Não tinha, mas hoje tem. Tem filhos na medicina, tem a esposa, tem um corpo clínico familiar. Olha, lá em Ou a casa... caminho. Lá em casa, às vezes, no fim de semana, com as noras, a gente faz um round, não faz uma reunião familiar, né? Mas é fato, né? Acho que, por algum motivo, eles optaram, né, pela mesma carreira, né? Talvez, indiretamente, a gente, sem pressionar, tenha dado exemplos, né? Que, sem dúvida, eles consideraram positivos, né? E a gente está muito contente com isso. Bom, doutor Jorge, nós estamos ainda em curso no mês Novembro Azul, né, com um assunto da maior importância, de interesse de todos nós, né, homens, o público masculino, os nossos telespectadores de todo o Rio Grande do Sul e das nossas plataformas digitais. Nós estamos renovando o convite para que você participe enviando o seu WhatsApp pelo 998-9990, aqui para outras palavras. Estamos recebendo o Dr. Giorgio Rabolini. Eu gostaria de saber quais são os males, os principais males que levam seus pacientes, por quais motivos eles mais lhe procuram em clínica, Dr. Giorgio? Essa é outra vantagem da urologia, eu diria, né? A urologia é uma especialidade muito vasta, né? Ela não tem uma doença só, né? Ela engloba doenças em crianças, em mulheres. Muitas vezes as pessoas se perguntam, poxa, o senhor atende mulheres? Eu digo, claro. Mulher não tem rim, mulher não tem infecções urinárias, não tem cálculos, tem, né? Mas, sem dúvida, né, a grande doença, o grande mote do urologista é a questão prostática, né? E a gente tem, né, visto as pessoas se motivarem cada vez mais. As campanhas do Novembro Azul, né, realmente ganharam uma visibilidade e uma participação efetivos, né? Se brinca em relação à ida ao urologista, né, por causa do toque retal, é uma brincadeira, né, mas a gente vê as pessoas participando mais e há essa necessidade porque é uma doença que tem que ser acompanhada, tem que ser investigada e a saúde masculina como um todo, né, deve, já que o homem é um pouco mais arisco em relação a fazer uma prevenção como as mulheres fazem desde cedo, devem ser incentivados. Acho que o urologista tem um papel importante nisso. Bom, e falando em Novembro Azul, o senhor considera que o câncer de próstata é ainda o bicho-papão do homem moderno, doutor Giorgio? Olha, vamos para os dados, então, que acho que a medicina se baseia muito em evidências, né? Se a gente pegar os dados do INCA, né, do Instituto Nacional do Câncer, a gente tem uma previsão de 2018 de 68 mil novos casos de câncer de próstata. Não é pouco. Mortalidade, 28 mil pessoas. Não é pouco, né? É uma doença altamente prevalente, né? Estima-se que ao longo da vida, 15, 16, 17% dos homens tenham câncer de próstata em algum momento. Então, acho sim que é muito importante, né? Há algumas coisas controvérsias, sim, né, em relação ao rastreamento, quem deve fazer, como deve fazer, se é para o resto da vida, se é a partir dos 40, dos 45. Hoje a gente conseguiu, né, organizar um pouco diante, né, dessa busca de evidências, né, que possam nos garantir diretrizes repassáveis à população. E hoje a indicação de quem pode, né, procurar um médico, de quem tem acesso à saúde como um todo, né, a indicação é de que, né, a partir dos 45 anos se faça já o exame de PSA, que é um exame sanguíneo de avaliação prostática. A partir dos 50, o exame de toque retal como rotina, né, até preferencialmente 70 ou 75 anos de idade.
em casos de pessoas que tenham, né, uma história familiar de câncer de próstata, um ou possivelmente 2 ascendentes, se começa mais cedo. A partir dos 40 anos com o PSA e a partir dos 45 anos com o toque e o acompanhamento seriado. Porque, na verdade, o homem não é só uma próstata, né? A saúde masculina é um pouco mais que isso. A próstata pode ser fonte de infecções, inclusive em pessoas mais jovens. E a próstata é fonte de problemas urinários, né? A gente vê muitas pessoas tendo dificuldades urinárias, infecções urinárias, comprometimento da função renal pelo aumento de volume benigno da próstata. Esse é outro grande motivo de consulta, de tratamentos e até de cirurgias, né, no nosso Nós vamos dia a dia. precisar fazer um pequeno intervalo e no próximo bloco lhe convido para que a gente comece a falar sobre sinais, sintomas, diagnósticos, prognóstico, tratamento e prevenção, Dr. Giorgio. Assunto não falta. Nós voltamos com outras palavras logo após o intervalo com o Dr. Giorgio Rabolini falando no Novembro Azul aqui na RDC TV. Já voltamos. Estamos de volta com Outras Palavras no segundo bloco, agora com o Dr. Giorgio Rabolini, médico urologista. Estamos no Novembro Azul. Dr. Giorgio, quais são, nós falávamos do câncer de próstata, os primeiros sintomas, aqueles que devem levar obrigatoriamente o paciente ao seu consultório? Isso é um dado muito importante, porque às vezes pode não ter nenhum sintoma, né? O câncer de próstata não necessariamente trará sintomas específicos, aqueles sintomas já bem conhecidos de quem tem problemas prostáticos. A dificuldade de iniciar o jato fraco, o esvaziamento incompleto da bexiga, as levantadas à noite para urinar, a sensação de esvaziar incompletamente a bexiga, né, são sintomas de aumento de volume da próstata e não necessariamente de câncer de próstata. A pessoa pode ter sintomas severíssimos e não ter câncer, e a pessoa pode não ter sintoma nenhum e ter câncer. Por isso é importante, né, justamente a conversa sobre o assunto e, né, o encaminhamento de exames de laboratório, o recolhimento do histórico familiar, que é muito importante, o exame físico e os exames complementares. O senhor há pouco escalonava pelas faixas etárias as aplicações ou do toque retal, ou do PSA, ou da ressonância. Há casos em que o senhor não abre mão da tríade numa mesma oportunidade? Eu acho que sim, somos pacientes diferentes, né? Cada um tem a sua genética, né? Não podemos, né, individualizar tudo, né? Então, obviamente, vai ter situações em que tu vê que a pessoa tem uma próstata muito pequena, que o PSA é 0 alguma coisa, um valor muito baixo, que ele não muda com o passar dos anos. Tu pode ser um pouco mais liberal nesse sentido, né? O PSA é um grande exame, é muito sensível, ele tem uma sensibilidade altíssima, mas pouca especificidade, ou seja, né, muitas vezes ele aumenta o que seria um problema, mas ele não me diz qual é a doença que está levando esse aumento. Pode ser o câncer, mas muitas vezes não é. Esse é o grande problema do PSA. Por outro lado, o toque retal, quando positivo, quando a gente palpa uma nodularidade, a próstata normalmente é macia, a gente usa o reto pela vizinhança, a próstata é vizinha do intestino. E a gente consegue palpar toda a parte posterior da próstata, que é a parte que mais costuma ter cânceres. E quando a gente palpa uma próstata de uma consistência normal, óbvio, ficamos muito mais tranquilos. Mas a próstata, se tem essa especificidade de quando positivo o toque, né, ser realmente grande a possibilidade de câncer, também erra mais. Então a gente pode deixar passar, eventualmente, algum câncer pelo toque, que é sempre subjetivo. Então o ideal é fazer as duas coisas, né? E na medida que tu conhece o paciente, que tu junta o histórico familiar, os afrodescendentes, por exemplo, são pessoas que a gente marca mais de cima, né? Tu pode encurtar esse prazo, tu pode associar exames complementares, tu pode espaçar eventualmente. Os afrodescendentes no Brasil ou de uma maneira... Esse dado é mais norte-americano, né? Extrapolamos para cá, né? A gente não tem uma estatística correta aqui, né? Mas
mas normalmente a gente é um pouco mais incisivo na marcação desses Qual é a pacientes. explicação para o afrodescendente estar Com mais toda exposto, certeza, né? Com toda certeza, como qualquer câncer, né? A gente vê nitidamente no mundo distribuições raciais, né? Os negros norte-americanos, os norte-americanos têm mais, os japoneses têm pouco, né? Os suecos têm bastante, os italianos têm menos. Nós aqui somos, né, uma junção de povos, né? Então o índice, especialmente aqui na região sul, é bem alto, né? Mas, obviamente, também tem fatores genéticos, história familiar, e tem fatores, né, que provavelmente surjam, né, de alguma agressão pelo nosso estilo de vida, alimentação, substâncias tóxicas, estresse, né, que, sem dúvida, nos levam a ter mais doenças do que em outras regiões. Antes do programa iniciar, eu lhe revelava que, talvez por desinformação ou por percepção apenas, vejo que se trata ou se tratava bem mais das questões relacionadas ao câncer de mama, que amedronta, enfim, o público, a população feminina, do que o câncer de próstata. Ou ela vem cercada de um volume maior de informações preventivas, as razões, enfim, ambientais, hormonais, de alimentação, de estilo de vida. Agora, numa consulta com o senhor, a gente tem uma ideia completamente diferente. Quer dizer, nós também estamos sujeitos a todas estas variáveis aí, né? Com toda certeza. Hormonais, hereditariedade, alimentação, estilo de vida. Com toda certeza. E digo mais, né? Provavelmente o cromossomo X é melhor que o Y. Sim. Né? As mulheres morrem depois, no mundo todo, dos homens. Né? Aqui no Brasil, em torno de 7 anos depois. Porque a gente talvez não faça a prevenção, mas das 15 principais causas de morte, o homem só perde para o AVC hemorrágico. As outras todas nós estamos na frente. Então, nós que deveríamos ir mais e com mais assiduidade ao médico no sentido preventivo, né, do que as mulheres. As mulheres são muito mais organizadas desde cedo. Hoje, muitos homens vêm à consulta porque a mulher marcou, né? Mas, realmente, né, eu acho que a gente deveria, né, prestar muita atenção, né, e estar muito atento à saúde masculina como um todo. A mulher, o senhor revelou há pouco, também procura a sua clínica, o seu consultório, em casos de infecção urinária, Claro. cistite ou algum outro quadro. Enfim. Reforçando que a urologia é uma especialidade ampla, né? E tem tumores que comprometem o aparelho urinário, né? Não exclusivamente de próstata, né? Que compromete também mulheres, tumores renais, tumores de bexiga, né? Tem a questão da incontinência urinária, que é uma coisa bastante comum nas mulheres, especialmente pós-menopáusicas. Tem as infecções urinárias, que comprometem muitas mulheres jovens e muitas infecções são repetitivas na mulher, especialmente na menopáusica, né? Tem os cálculos renais que comprometem homens e mulheres, né? E são alvo de consultas, emergências, procedimentos, né, numa escala bem interessante, né? É uma bela especialidade a urologia. Bom, há pouco o senhor falava também, enfim, nas formas, nas maneiras, nos caminhos com os quais o médico faz a detecção do câncer de próstata. E aí falávamos na tríade, ou toque retal estigmatizado, toque retal que vem cercado de preconceito, de resistência, o PSA e a ressonância. Eu não sei se isso esteve respondido já na pergunta anterior. Há possibilidade de um diagnóstico sem o estigmatizado toque? Sim, há. Né? A gente não obriga as pessoas a fazerem o toque, se bem que 99,9% dos pacientes colaboram, né? E é um exame inofensivo, convenhamos, né? A gente até mantém um pouco dessa brincadeira porque... Sim, o senhor deve conhecer todas as piadas. Todas as piadas, né? E a gente até, para descontrair, brinca um pouco com isso também, né? Mas, com toda certeza, hoje a gente tem ferramentas novas, né? A medicina como um todo vem evoluindo, né? Então, a gente acaba tendo possibilidades, né, de, em determinadas situações, não ser tão agressivo como, por exemplo, a gente era indicando biópsias por qualquer mínima suspeita, né? Hoje a gente pode, em alguns casos, usar a ressonância, que é um exame que vem ganhando muito espaço para nos orientar melhor e até, às vezes, a indicar uma biópsia mais dirigida para aquela área mais suspeita na próstata, né?
Hoje nós temos, em casos de cânceres avançados, né, o PET-CT, que é um exame de escaneamento do corpo todo em relação à busca de focos, que até algum tempo atrás a gente teria que imaginar ou deduzir em relação a possíveis, né, alterações que teriam surgido depois de um tratamento inicial. Então, a tecnologia está se agregando à urologia, né, mas são todas questões sequenciais, né? Não se pode optar pela ressonância só porque ela é mais cômoda que o toque retal. Ela faz parte de um conjunto, né, de alternativas que a gente tem e a gente usa, né, mesmo que sejam eventualmente mais caras ou mais de difícil acesso, né, a gente usa porque nós vamos fazer uma medicina de melhor qualidade. Doutor Giorgio, quando a decisão é uma cirurgia radical, a prostatectomia, a ereção e micção são afetadas ou o senhor acredita que ainda com as atuais tecnologias e avanços da ciência pode haver prazer no fim do túnel? Não, é um risco que se corre, né? Sempre? Não, não sempre, né? Tudo tem que ser colocado numa balança, como sempre, né? Vai imperar o bom senso, né? E hoje a gente compartilha a decisão com o paciente, né? A gente é cirurgião, o urologista é um cirurgião, né? Então, tentamos não ser tendenciosos, às vezes somos um pouco, né? Mas existem opções como a radioterapia, por exemplo, que também são excelentes em determinadas situações. Existem opções de como proceder ao ato cirúrgico da prostatectomia radical, que, junto com a radioterapia, em casos de doença localizada, tem índices altíssimos de cura. E aí tu vai optar dentro de um bom senso em relação às características de cada paciente. Se tu tiveres uma pessoa mais idosa, muito provavelmente ela se beneficiaria muito mais de algo menos agressivo, por exemplo, com a radioterapia. Se tu tem uma pessoa jovem que tem uma perspectiva de vida mais longa, talvez seja mais interessante fazer a cirurgia que tem dados de cura mais duradouros do que qualquer outro método. Então, tu vai, a partir disso, gerenciar e, junto com o paciente, escolher a melhor opção. É claro que na cirurgia tem mais riscos. Na cirurgia tem o risco cirúrgico, né? É um ato anestésico, é um ato, né, agressivo, sob o ponto de vista, né, de homeostasia do indivíduo, né? E tem realmente essas possíveis complicações da incontinência urinária e da disfunção erétil, da impotência sexual, né? Numa porcentagem, né, variável, né? Normalmente se fala em torno de 20% a 30% de disfunção erétil, definitiva ou temporária, e se fala, aí é um pouco variável a medição do que seria uma incontinência urinária, quantos forros eu uso, eu escapo só em determinadas situações de esforço máximo, eu tenho que todo dia andar com fralda, né? Mas o índice de incontinência urinária é algo em torno de 5% a 15%. Bem, nós vamos para mais um intervalo e voltaremos em seguida para o terceiro e último bloco do Outras Palavras. Nosso tema de hoje é Novembro Azul, um assunto de interesse da comunidade masculina do Rio Grande do Sul e do planeta, que nos assiste através das plataformas digitais aqui na RDC TV. Nosso convidado de hoje é o médico urologista clínico cirurgião Giorgio Rabolini. Já voltamos. Muito bem, estamos retornando para o terceiro e último bloco do Outras Palavras na RDC TV, canais 24 e 524 da NET. E você também assiste os nossos conteúdos em nosso site e em todas as plataformas digitais. Novembro Azul, a saúde masculina, o câncer de próstata, são os nossos assuntos de hoje, debatidos com o médico urologista, clínico, cirurgião Giorgio Rabolini. Doutor Giorgio, eu outro dia ouvi de um amigo, Jorge André, se nós vivêssemos 100 anos, com certeza grande parte de nós teria câncer de próstata. Isto é verdadeiro? É possível? É muito Ou, possível. quanto mais a gente vive, mais a gente se aproxima do câncer de próstata? É muito possível, né? Existem dois grandes fatores, né, associados ao desenvolvimento da próstata na sua função reprodutora. A próstata é um órgão reprodutor, no seu aumento de volume, né, em função justamente desses fatores que também incidem, né, na possibilidade de degeneração para o câncer, que são a idade e a presença do hormônio masculino. Não podemos parar de envelhecer,
E o nosso hormônio masculino, ele permanece até o fim da nossa vida, né? Mesmo que ele diminua, não como na mulher, com uma pausa, né? Mesmo que ele diminua, a próstata vai ter sempre uma quantidade suficiente de hormônio para usar pelo resto da vida dela, que vai ser, inclusive, a fonte dela seguir crescendo e exercendo as suas funções, mesmo que a gente não queira mais reproduzir depois de uma determinada idade, na teoria podemos, né? Com esse envelhecimento, como ele não pode ser freado, realmente a possibilidade da próstata, né, desenvolver câncer com o passar da idade é altíssima. Se nós fizermos autópsias em pessoas de 70 ou 80 anos que faleceram de outra causa e avaliarmos a próstata, nós teremos 60% de presença de câncer de próstata. O que não quer dizer que a pessoa tenha falecido ou sofrido com aquilo. E isso nos levou a aprender que muitos comportamentos do câncer de próstata são indolentes. Talvez 70% dos cânceres de próstata morram com a pessoa. Hoje só se pensa em tratar alguém que tem uma expectativa de vida superior a 15 anos. Senão, talvez não valha a pena. A gente seria mais agressivo do que a evolução natural da doença e o risco desse câncer de próstata metastatizar seria muito baixo. Mas, vê bem, não posso generalizar. Nós vamos ter 30% de cânceres extremamente agressivos que, se não vistos, matam. Então, estes 70% de cânceres indolentes nos levaram e cada vez mais tem nos desafiado a tentar interpretá-los no momento que nós os diagnosticamos. Nós não temos a certeza, apesar de termos pistas, de se ele vai evoluir daquele ou daquele outro jeito, né? Mas isso tem nos levado, inclusive, em muitas situações, a diagnosticar o câncer depois de ter tido uma elevação de PSA, depois de ter tido uma alteração de toque, depois de ter feito ressonância, biopsiado e determinado um tipo pouco agressivo, obviamente há subdivisões, né, de câncer de próstata, a não fazer nada nesse paciente, no sentido de intervenção. Nem rádio, nem cirurgia, nem qualquer outro método. Apenas acompanhar, com protocolos que se chamam de vigilância ativa, que justamente, como o nome diz, né, vigilam ativamente, né, com necessidade de repetir exames, de repetir biópsias, de repetir ressonâncias, e a partir da evolução a gente muitas vezes acaba protelando um ato cirúrgico radioterápico, né, deixando de expor o paciente a um risco, né, e, obviamente, contemporizando e tendo certeza de que não está se tendo a possibilidade de dar chances da doença evoluindo metastatizar, né, se espalhar para algum outro órgão, né. A reposição hormonal no homem, ela é um problema quando ele é diagnosticado com câncer de próstata, a exemplo do que acontece com a mulher quando a tipologia tumoral apresenta um tumor hormônio dependente. Eu estou dizendo algo equivocado aqui ou está certo? Né? Falasse tudo, né? E no homem também demoramos, né? A ciência é interessante por isso, né? Lá pelos anos de 50 e poucos, 49, né, o Prêmio Nobel da Medicina, 2 colegas desenvolveram a ideia de que castrando um homem, a célula prostática parava de evoluir. Isso é fato, a gente usa até hoje como terapia em doença avançada, de maneira química ou de maneira, né, medicamentosa, não necessariamente na castração cirúrgica. E deduzia-se desde então, né, que se a gente desse testosterona, já que tirando a próstata para de funcionar praticamente, dando-se testosterona, ela funcionaria muito. Até que se estudou o assunto, né, e a medicina às vezes, né, erra em raciocínios aparentemente lineares e lógicos, né, se viu que na verdade não, né, de que a próstata usa uma quantidade. Se eu tiver 3 quantidades dessa, ela vai continuar usando essa quantidade. Então, é possível, sim, repor testosterona em pessoas que tenham deficiência do hormônio, e nós não somos como as mulheres que paramos de formar testosterona. Nós diminuímos com o passar da idade. Sim. Então, nós podemos repor sem grandes preocupações com a próstata, obviamente tendo cuidados e avaliando outras coisas, mas no câncer de próstata ainda há uma controvérsia. Né? Se tu tiveres, né, um câncer de próstata com algum grau de agressividade, se tu não tem a certeza pelo tempo entre o tratamento e o momento de que tu esteja com a cura em mãos, é arriscado, né, alimentar uma célula cancerígena. Então, a princípio, fora casos muito selecionados, não se repõe testosterona em homens que tiveram câncer de próstata.
Que relação tem a intensidade da atividade sexual com o câncer de próstata? Nenhuma. 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 Quer dizer, é totalmente mito imaginar que as fake news, enfim, porque também no câncer de próstata existe, já noticiou que a masturbação, por exemplo, era um fator que minimizava o câncer de próstata. Isso não existe a menor chance. Fake news. E existe também na Não, urologia. provavelmente, né, e já existiram, né, ao longo, né, dos últimos anos várias opções, né, de medicamentos, de complementos, né, lá pelas tantas, né, se comentou muito que o licopeno, que é uma substância presente no tomate, poderia prevenir o câncer de próstata. Já se fez estudo em relação ao selênio e ao zinco, né, já se tentou castanhas, né, e na verdade, né, estudos bem feitos, né, estudos. Na medicina tem muito estudo ruim, né? E às vezes se chega a conclusões de uma forma completamente equivocada, né? Mas estudos bem feitos descartaram qualquer associação benéfica, inclusive até houve uma pior em relação a uma dessas substâncias, a vitamina E, se não me engano, ou selênio, em relação ao desfecho e à prevenção do câncer de próstata. Idem em relação ao uso da próstata com mais ejaculações, né? Ou algo do gênero, né? Não há uma associação conhecida até hoje nesse sentido, né? Aliás, né, em relação ao estilo de vida, né, já que a genética pode ser importante, né, eventualmente a história familiar, né, o estilo de vida, né, é uma opinião minha, obviamente corroborada em fatos, né, o nosso estilo de vida acho que tem muita importância em relação a uma série de doenças, né. A gente não pode combater a genética, mas a gente pode se alimentar adequadamente, a gente pode evitar cigarro, outras drogas, a gente pode se exercitar, né? A gente pode ter um estilo de vida saudável, evitando estresse, preocupações, correrias, né? Isso, sem dúvida, diminuiria muito uma série de doenças, acredito eu, inclusive, neoplasias. Doutor Jorge, Einstein criou aquele conceito que tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele. É assim também em relação à doença ou à prevenção, quando ela existe? Não, acho que o desconhecimento e a ignorância devem ser levados para um lado positivo, né? A gente deve investigar e deve, né, desmistificar coisas para que se consiga objetivar fatos e descobrir coisas novas. Há pouco o senhor referia que muitas vezes o paciente é levado ao seu consultório conduzido pela esposa, pela companheira, né? Rapidamente eu lhe perguntaria assim, homens vasectomizados, que também compartilham desta decisão com a mulher, porque essa é uma decisão compartilhada, eles têm mais ou menos riscos do câncer de próstata? Isso está completamente, né, descartado, né? Certo. O que gerou essa dúvida, desculpe não ser tão breve, foi um trabalho feito na Alemanha que não se repetiu em lugar nenhum do mundo, então hoje não existe essa associação. Doutor Jorge, eu queria lhe agradecer muitíssimo pela presença no nosso programa aqui na RDC TV. Tenho a certeza que o senhor prestou um inestimável serviço aos nossos telespectadores, sobretudo à comunidade masculina do Rio Grande do Sul, do Brasil e do planeta, porque nós estamos ao vivo para todo o estado e estamos sendo assistidos também em todas as plataformas digitais, né? Inclusive, quem sabe lá em Legnano, na sua região, lá na província de Milano. Sem dúvida. Queremos enviar um abraço ao Marco Visconti, que é o esposo e manager da Mafalda Minosi, querida cantora italiana que nos assiste na Itália. Bom, com as suas explicações e esta sensível obstinação pela saúde masculina e também feminina, nós podemos afirmar que o diplomata inglês Henry Wotton estava absolutamente enganado no século XVI ao afirmar que a Itália era um paraíso habitado por demônios, porque paradoxalmente ele também disse que um diplomata é um homem honesto que, enviado ao estrangeiro, zela pelo bem-estar de seu país de origem. Muito obrigado pela sua presença aqui, Dr. Jorge Rabolini. Nós estamos encerrando Outras Palavras. Está chegando aí Cadu Oliveira com seu Dois Toques. Boa noite. RDC TV,